No terceiro e último capítulo da lição, temos como assunto principal o seguinte: o que fazer quando se tomam decisões precipitadas? Apesar dos momentos de prazer que os jovens sentem através do pecado sexual, as consequências são prejudiciais e duradouras. Lembram-se da história de Sansão? Um jovem forte e poderoso, que através do Espírito de Deus fez coisas que nenhum homem poderia fazer. Ele era imbatível, indestrutível, intocável, porém, ao ceder à tentação da carne, teve que passar por amarga derrota, vergonha, humilhação e morte. Você pode ler isso no livro de Juízes, nos capítulos 13 a 16. O que dizer de Davi, que apesar de não ser mais jovem nesta época, mas por um momento de prazer, cedeu à tentação e cometeu adultério com Betseba, trazendo para a sua vida, família e reinado terríveis consequências. Se todos os jovens soubessem as tristezas, angústias, traumas e sequelas que virão como consequências do pecado sexual, certamente resistiriam esta tentação. São minutos de prazer que podem te marcar por toda a vida. Mas admitamos que por desobediência ou mesmo falta de conhecimento da palavra de Deus, alguém tenha tomado alguma decisão precipitada pecando contra o Senhor. Não se desespere, nem tudo está perdido. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Olha o que diz o apóstolo João: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 7. A vontade de Deus é que não pequemos. Por isto ele nos deixou a sua palavra, que nos ensina como devemos evitar o pecado. Mas como seres humanos, mortais e falhos que somos, pode acontecer de cairmos em alguma tentação. E aí, o que fazer? A palavra de Deus responde: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, verso 1. É preciso que os jovens que servem a Deus se lembrem disto. Quando o diabo te acusar, dizendo para você que não tem mais jeito, que você é pecador, que Deus não lhe ama, que tudo está perdido, chame o seu advogado, Jesus Cristo justo. Ele nunca perdeu uma causa, muito menos a sua. Como falamos há pouco, todo pecado traz consigo as suas consequências. Com o pecado sexual não é diferente. Para que haja perdão, é imprescindível que também haja arrependimento. Um certo escritor disse o seguinte: a convicção do pecado cometido e o arrependimento antecedem obrigatoriamente o perdão. Há perdão de Deus para os meus, para os teus, para os nossos pecados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Graças a Deus por isso. Ao buscar o perdão de Deus, não deixe de ter essas duas atitudes. Primeiro, confesse os teus pecados. Segundo, abandone-os. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em vários momentos da sua vida, pode parecer que a batalha contra as paixões da carne não terá fim. Mas lembre-se que não vencemos esta luta pela nossa própria força, mas pela força do Senhor. Paulo conhecia isto muito bem. Por esta razão dizia:
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Agostinho vivenciou situação semelhante. Assim afirmava: o que é impossível à natureza é possível à graça. Um certo pensador disse a seguinte frase: se eu tivesse que dar uma medalha de ouro a um general que ganhou uma guerra, ou para um jovem que vive a castidade, eu daria para esse último.